Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Professor Tales, onde a gente discute direito aplicado a negócios de forma simples, prática, didática e estratégica. Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo de direito imobiliário, um caso recente, real, em que um tribunal de justiça apreciou um caso sobre uma desistência de uma compra do imóvel. Mas em que ponto de vista? Uma simples rescisão do contrato? Um simples arrependimento? Não. Nós vamos focar aqui sobre a atuação do corretor do imóvel de imóveis nesse caso. O corretor de imóveis realizou a venda e posteriormente o vendedor desistiu do negócio e solicitou ao corretor que devolvesse a comissão que ele recebeu. E aí, o que você acha dessa história? Conta aqui pra gente nos comentários. Vamos debater esse tema aqui e vamos verificar o que é que o Tribunal de Justiça entendeu, o que a doutrina e a lei estabelecem, e vamos analisar mais uma vez o caso concreto. No caso concreto, o corretor de imóveis apresentou ao vendedor o comprador e essas partes chegaram a um entendimento para realizar a venda e assinaram a promessa de compra e venda, fazendo com que se gerassem obrigações de pagar a comissão de corretagem ao profissional. Posteriormente, o vendedor, aquele que contratou o corretor de imóveis, desistiu do negócio por alguma razão, não vamos entrar no mérito aqui, mas foi um direito de arrependimento explícito, aquele da cláusula de arras. E aí o que ocorre em relação à obrigação referente ao corretor de imóveis? Ele tem que devolver também? Qual é a posição que a gente vai observar aqui agora? Ponto-chave para a gente entender e esclarecer essa dúvida é exatamente a gente ter em mente a definição do que é a obrigação do corretor de imóveis. O que ele deve fazer? Qual é o escopo do trabalho dele? Lembrando que o corretor de imóveis é uma profissão regulamentada e tem um conselho para fiscalizar e coordenar as tarefas desses profissionais. E a obrigação do corretor de imóveis é exatamente intermediar e realizar a negociação entre as partes. Ou seja, o proprietário do imóvel que quer vendê-lo nomeia, outorga poderes a um corretor para que esse vá ao mercado e faça ofertas, anúncios, contrate sites. O corretor trouxe uma proposta de compra ao proprietário, que com ela concordou e celebrou uma promessa de compra e venda, na qual foi pago um sinal para garantir o negócio até que se efetuasse a sua conclusão. E a partir do pagamento desse sinal, o vendedor remunerou proporcionalmente o corretor, adiantando parcela da sua comissão de corretagem. Isso é muito normal. O vendedor recebe uma parte do sinal, que é o princípio de pagamento, e o corretor recebe uma parte proporcional a este valor, e depois recebe na sua conclusão a segunda parcela. Isso é perfeitamente normal e foi o que aconteceu no caso. Acontece que, posterior a tudo isso, o vendedor desistiu do negócio. Clássico direito de arrependimento, ou seja, ele simplesmente não levou o negócio adiante por sua vontade e não por uma inexecução contratual. Ele simplesmente exerceu o direito dele de se retratar e não fazer mais o negócio. Mas aí veio a questão do caso. A partir do momento que ele desiste e se arrepende, ele solicita ao corretor que também devolva a sua parcela, dizendo, olha, o negócio não foi para frente, então você tem que me devolver. E aí, isso é justo? À luz das obrigações da profissão do corretor de imóveis? Evidentemente que não. O contrato do corretor com o vendedor, que é um contrato acessório à promessa de compra e venda, por isso que às vezes vem ali, no contrato de promessa de compra e venda, vem uma posição de assinatura colocada assim, interveniente anuente. Então, assim, ou então uma cláusula dizendo esse negócio se celebra mediante a intermediação do corretor de imóveis XYZ, registrado no CRECI, número tal, para que fique configurada a relação profissional entre vendedor e corretor de imóveis, uma cláusula acessória. Então, nesse caso, o Tribunal de Justiça entendeu que o corretor de fato tinha razão, porque ele tinha cumprido a sua obrigação, que era de aproximar as partes e realizar o negócio. Se o vendedor posteriormente desistiu por alguma razão particular da venda, ele não tem o direito de exigir a devolução do valor da quantia
paga em título de comissão de corretagem. E aqui vai a dica de ouro para esses casos. Estamos falando de um caso judicial, mas de que forma que as partes podem se proteger dessas situações, especialmente, obviamente, o corretor de imóveis aqui, que no caso seria o requerido dessa ação. É extremamente importante, e a gente vê muitas vezes algumas imobiliárias ou corretores de imóveis não se atentarem, por boa fé ou às vezes por desconhecimento, eles não aperfeiçoam a sua relação com o vendedor de uma maneira firme. Ou seja, com um bom contrato assinado entre as partes em que são detalhadas todas as obrigações e todas as hipóteses de eventuais descumprimentos ou desfazimentos do negócio. Então, se a gente tivesse uma cláusula aqui em que se ficasse estipulado que, em caso do arrependimento posterior, o corretor não seria obrigado a devolver a sua comissão de corretagem porque ele concluiu o seu trabalho com esmero, né? Apresentou as partes do trabalho, o contrato foi celebrado e por uma razão particular o negócio não foi para frente e não se chegou à escritura e à transmissão definitiva da transcrição de escritura, o registro e concessão da posse para o adquirente, ele simplesmente diminuiria os riscos e as discussões sobre esses pontos. É claro que não só um bom contrato é feito, mas toda uma cadeia de provas e elementos de que o cumprimento do contrato foi efetivamente cumprido. E aí, no meu caso, basta a simples apresentação de uma promessa de cumprimento ao juiz, em que o corretor atua como interveniente, já seria uma prova suficiente para demonstrar isso, mas uma cláusula contratual bem redigida minimiza o risco, até porque inibiria o próprio vendedor de agir dessa forma, porque ele já saberia que ali estava expresso essa obrigação e que ele não teria e que o corretor não teria direito não seria obrigado a devolver essa parcela. Portanto, como a gente sempre fala, sempre um bom contrato redigido, por mais que as partes acreditem na boa fé das outras pessoas, um bom contrato redigido onde as cláusulas e as obrigações são detalhadas e definidas de forma firme, concreta, sempre é o melhor caminho. E esse é sempre o caminho que a gente defende aqui para que os negócios se tornem mais éticos e que as partes cheguem ao fim comum, que é o adimplemento do negócio próprio objeto daquele contrato. Então, meus amigos, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo faz sentido para você, se você conhece alguém que trabalha no mercado imobiliário, seja um corretor ou uma imobiliária, curta, compartilhe esse vídeo para essas pessoas e divulgue esses conhecimentos para a gente tornar o mundo dos negócios no Brasil cada vez mais ético e mais próspero. Eu conto com vocês e te aguardo até o próximo conteúdo. Muito obrigado.